Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo falarei um pouco sobre as duas testemunhas. Este é um assunto um pouco mais difícil de entender, o que de fato vai acontecer. Eu gostaria de ter gravado esse vídeo, tudo em um único vídeo, mas como é muita informação, gravarei em dois, tudo bem? Eu espero que gostem. Antes do toque da sétima trombeta, entre a sexta e a sétima trombeta, nos capítulos 10 e 11 do livro do Apocalipse, lemos algumas informações nas quais julgo ser as mais enigmáticas das revelações. No capítulo 10, João relata que vê um anjo muito poderoso descendo do céu envolto em uma nuvem. As características que João fala acerca deste anjo até se assemelha a Jesus, mas trata-se de um anjo muito poderoso. Esse anjo coloca um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. Essa é uma informação muito importante. Veremos adiante no capítulo 13 que João vê uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. O mar ou água, na linguagem profética, veremos bastante isso em breve, significa povos e nações, ou seja, muitas pessoas. E terra, por associação, seria um local mais deserto, ou até uma nova nação, ou um novo povo. Enfim, falaremos mais sobre isso adiante. Mas no momento, para a compreensão dessa passagem, é importante a gente se ater nisso. Esse anjo coloca um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Em seguida, diz que não haverá mais demora, e quando o sétimo anjo tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, ou seja, será a volta de Jesus. E antes que isso aconteça, o anjo entrega a João um livrinho e pede para ele comer este livrinho. Em sua boca, ele seria doce como mel, mas no estômago ficaria amargo, e que João deveria profetizar novamente sobre os povos, nações, línguas e reis. O que tudo isso significa? Muito difícil compreender ao certo. Pelo meu entendimento, o anjo muito forte colocar seus pés um no mar e outro na terra significa que a ação profética acontecerá em todos os locais onde a besta estará atuando. João aqui representa o povo de Deus. O livrinho podemos considerar como sendo o livro onde encontramos a palavra de Deus, a Bíblia, ou até algum livro específico dentro da Bíblia, como o livro de Daniel e Apocalipse, que são livros de revelações sobre o fim dos tempos. Não tem como saber ao certo, mas quando João come esse livrinho, em sua boca ele fica doce. Ou seja, quando nos alimentamos da palavra de Deus, quando recebemos a palavra, é algo muito agradável. Nos sentimos bem com isso. Quando compreendemos as profecias acerca do fim, em um primeiro momento, é algo muito gostoso, é um sentimento de paz, um sentimento de alegria. Contudo, quando digerimos essas palavras no estômago, elas se tornam amargas. Isso significa que o impacto dessas palavras no mundo será algo terrível, um tempo de angústia nas nações. E o anjo conclui dizendo: profetiza sobre os povos. Ou seja, diante da palavra que o povo de Deus recebeu, será necessário profetizar ao mundo os acontecimentos. E veremos o cumprimento disso no capítulo 11, onde fala acerca das duas testemunhas. Mas para finalizar este capítulo 10, sobre o anjo com o livrinho, o que é relevante a gente compreender é que haverá uma ação profética sobre o mundo, que atingirá o reinado da besta e do anticristo. O capítulo 11, versículo 1 e 2, deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir. E me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios.
Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. As visões que João tem nos céus é a visão do santuário celestial no céu. O templo que existia em Israel foi feito à semelhança do templo que Moisés viu no céu. Êxodo 26:30. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. E em Hebreus 8:5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, falando aqui do tempo da lei. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então as visões que João tem nos céus, elas são do templo celestial, local de habitação de Deus. Vamos ver mais alguns comparativos? João vê Jesus andando entre os candelabros, no capítulo 1. Comparando com o templo de Jerusalém, seria o lugar santo do templo, onde havia os candelabros, os pães asmos e o altar de incenso. Este local santo era onde os sacerdotes aspergiam o sangue das ofertas para a purificação dos pecados. Jesus, com o seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Em seguida, no capítulo 4, João vê uma porta e é transportado para ela, onde ele se vê na sala do trono de Deus, ou seja, no Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, comparado com o Templo de Jerusalém. Este local era onde estava a Arca da Aliança. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar, no Santo dos Santos, no dia da expiação, para oferecer o sangue do cordeiro, e com isso todos os pecados daquele ano eram totalmente apagados. Quando João está na sala do trono de Deus, no capítulo 4, Jesus está lá também. Ele é apresentado como cordeiro que de uma vez por todas, pelo seu sangue, apagou todo o registro dos nossos pecados. Por que essas informações são relevantes neste momento? É dito a João para que ele medisse o templo. Este templo é o templo celestial e não o terrestre. Essa conotação de medição se assemelha à revelação que Ezequiel teve no capítulo 40, onde é dito que para ele também medir o templo. Naquela ocasião, a revelação para Ezequiel foi no intuito de restauração do templo de Jerusalém que havia sido destruído. Aqui, para João, tem o sentido de preservação, consolo para os crentes e verdadeiros adoradores que serão preservados no tempo da ira. Em sequência, lemos o seguinte: Apocalipse 11, 3 e 4. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Quem são essas duas testemunhas? É um grande enigma. Existem várias interpretações de quem seriam, supostamente de quem seriam essas duas testemunhas. Algumas delas é que trata-se de duas pessoas literais, podendo ser até Elias e Moisés, ou Enoque e Elias, que de alguma forma sobrenatural voltariam à terra. E outra interpretação é que as duas testemunhas são o Velho e Novo Testamento, ou até a palavra de Deus e os pregadores da palavra. E por último, seria uma representação da igreja, os salvos em Cristo. Enfim, impossível afirmar quem de fato são as duas testemunhas, que cada interpretação traz embasamento bíblico para justificar seu posicionamento. Para efeito desse estudo, minha compreensão é de que trata-se de uma representação da Igreja de Cristo. Na cultura judaica, para comprovar a veracidade de algum fato, era sempre necessário duas testemunhas,
Por exemplo, Jesus sempre enviava seus discípulos em dois. Na acusação de Jesus foram apresentadas duas testemunhas falsas. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas, e hoje nós, os crentes, de acordo com a palavra de Deus, somos testemunhas de Jesus aqui na terra. É dito que eles estão vestidos de panos de saco. Essa é uma característica dos profetas. Muitos deles se vestiam de sacos de pano. E também essas vestes representam total rendição a Deus, estado de sofrimento, um cenário de dor. Tudo isso caracteriza essas vestiduras. E é dito que são duas oliveiras e dois candelabros que permanecem diante do Senhor. João, quando observa Jesus andando entre os candelabros, no capítulo 1, o anjo revela o significado, dizendo que os candelabros são as igrejas. Por isso que é possível considerar que as duas testemunhas reflitam a igreja de Cristo, os salvos que serão preservados durante a ira de Deus. Mas neste período eles serão perseguidos, viverão momentos de dores e sofrimentos, e no final é dito que a besta os vencerá. Entretanto, no auge da alegria dos ímpios por terem vencido as testemunhas, elas ressuscitarão e subirão ao céu. A palavra diz que os gentios ou ímpios, ou aqueles que não aceitaram a Cristo, pisarão a cidade santa durante 42 meses, e as duas testemunhas terão poder para profetizar durante 1260 dias, que é a mesma coisa que os 42 meses. Neste momento, podemos dizer que entramos em uma particularidade das profecias, porque um período de tempo é apresentado aqui. Quando lemos as profecias de uma maneira geral, e até mesmo vemos os ensinamentos de Jesus, quando fala-se acerca do final dos tempos, nenhum tipo de data ou tempo é mencionado de quando tudo vai acontecer. Em Lucas capítulo 21, Jesus descreve uma série de acontecimentos que antecedem a sua vinda. A cada acontecimento, ele diz que está próximo à sua vinda, mas que ainda não é naquele momento. Normalmente, Jesus compara os acontecimentos finais com uma mulher com dores de parto. A mulher começa a sentir as primeiras dores, é o sinal que o nascimento está próximo, mas ainda não chegou o momento certo para o nascimento. As dores se intensificam e quando atingem o seu ápice, então acontece o parto. O mesmo acontece com as profecias. Jesus falou acerca de alguns sinais que indicam a brevidade da sua vinda e que eles vão se intensificar. Não entraremos nesses sinais agora, mas quando lemos sobre eles, vimos que praticamente todos já se cumpriram e eles têm se intensificado. Um alerta aqui. Está muito perto de Jesus voltar. Retornando ao assunto. Neste relato de Jesus, registrado em Lucas 21, ele diz que nós devemos observar os sinais. E quando eles acontecerem, aquela geração verá a vinda do Filho do Homem. Vamos ler Lucas 21, 28, 36? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Propôs-lhes então uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar. Sabei por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida,
e aquele dia vos sobrevenha de improviso, como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus não disse quando essas coisas vão acontecer. Ele fala que devemos vigiar, que devemos estar atentos a tudo que estamos vivendo e reconhecer os sinais que antecedem a sua vinda, para que quando ele voltar, não pegue a gente de surpresa. Ele mesmo afirmou em Mateus 24, 36 e 39: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus aqui fala que naquele momento nem ele mesmo sabia quando haveria de voltar, que ninguém sabe a não ser o Pai. Ele diz que o mundo estará como na época de Noé, onde as pessoas viviam normalmente até que chegou o dilúvio. O mesmo acontecerá nos dias da sua vinda. Para nós, o dia da volta de Jesus sempre será um mistério. Por isso, precisamos sempre estar vigilantes e na expectativa por esse momento. Quando Jesus apresenta as revelações a João, descritas no livro do Apocalipse, em todos os momentos, Jesus diz que tudo vai acontecer em breve. Em breve venho, venho sem demora, cedo venho. Enfim, as profecias falam da brevidade da volta de Jesus, mas já se passaram mais de 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Essa questão de tempo dentro das profecias é algo difícil de compreender ao certo, tendo em vista que o parâmetro de tempo que Jesus nos deixou para compreender que ele está voltando são os sinais, e o cenário mundial hoje está de acordo com os acontecimentos preditos por ele. É importante que estejamos atentos a tudo o que está acontecendo e cada vez mais nossa fé e confiança sejam fortalecidos no Senhor. No próximo vídeo darei continuidade a este assunto dos 3 anos e meio, que é um assunto complexo, mas ainda que a gente não compreenda com exatidão o que significa tudo isso, que sempre tenhamos em mente que o mais importante é estarmos com Cristo, porque nele somos salvos e temos a vida eterna. Que Deus abençoe a todos nós. Amém?